A família de Vitória Regina Souza, de 17 anos, morta em Cajamar, São Paulo, contesta a versão apresentada por Michael Antônio Salles dos Santos, que confessou o assassinato e afirmou ter agido sozinho. Os familiares acreditam que Michael não teria cometido o crime sem ajuda e apontam inconsistências em seu depoimento. Quem vai contar pra gente essa história aqui é a Daiane Oliveira no Plantão Meteoro. Dai, esse caso continua tendo reviravolta atrás de reviravolta, o que com certeza para a família não é nem um pouco fácil. Eu imagino, inclusive, a família, Sofia. A gente vai trazer aqui, infelizmente também, a família, aí é uma coisa que preciso falar, eles só dão entrevistas para esses programas sensacionalistas, sabe? Inclusive pela própria desilusão, talvez, com a Patrícia Poeta, sabe? Pessoas como a Patrícia Poeta, a forma que conduziram aquela entrevista lá na Globo. Hoje eles estão ali dando entrevista para essa galera aí da Record, da Band também, mas nos programas que são da linha sensacionalistas. Então, me incomoda muito a forma que estão sendo conduzida, que está sendo conduzido tudo isso. E eu espero que eles tenham um suporte emocional ali de profissionais. E a gente está acompanhando aí agora o pai da Vitória, a família inteira, mas o pai da Vitória, ele aponta e ele contesta justamente essa versão que a polícia apresenta, de que o Michael confessou e é o único foi o único participante no assassinato da Vitória Regina, de 17 anos, que aí vale lembrar que assim, a Vitória ela morreu da decorrência de 3 facadas. O pré-laudo, né, um laudo preliminar, informa que havia violência sexual. O laudo oficial informa que não há violência sexual. Detalhe é que o laudo preliminar foi visto pelo advogado da família, o doutor Fábio, que deu essa entrevista à CNN informando que houve a violência sexual, e depois o laudo da perícia diz que não houve violência sexual. E aí, quando o delegado ele é confrontado com tudo isso, ele informa que tem aí algumas questões e que, por algum acaso, se houver ali for um pedido de mais perícias, que ele vai sair do caso. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para mostrar a matéria do R7, por favor, que é exatamente isso que o delegado traz, que é surpreendente, inclusive. Se houver um pedido aí de mais perícia, ele vai sair do caso, ele fala sobre isso. A pedestre aí essa é a matéria do Terra, né, que a família fala que não tem cabimento. Em entrevista, inclusive, ao programa Balanço Geral, como eu falei, eles estão falando bastante com esses programas sensacionalistas. E o pai da Vitória informa ali que não faz sentido, não percebe ali como se tivesse ali uma coerência no que aponta a polícia de que o Michael foi a única pessoa à execução da Vitória. Por quê? Um ponto que o pai traz e que vale muito a pena a gente ouvir é que a Vitória ela foi arrastada por uma área de mata, mas nem todos os galhos foram destruídos, né? Demorou-se muito para encontrar essa menina naquela área. Então, como é que o Michael teria essa força? A Vitória ela teria sido morta no carro, de acordo com o delegado, mas desculpa, pessoal, desculpa mesmo, as informações são sensíveis sobre o caso da Vitória, mas o corte no pescoço da Vitória foi um corte que praticamente fez uma degola da menina. Inclusive, se pensou que houve ali uma tentativa de tirar realmente, né, de fazer a degola, de tirar a cabeça da Vitória. Por causa disso. Se cogitou várias questões em relação a esse crime, de tão profundo que foi o corte. Inclusive, os próprios especialistas apontam que aquele corte ali não teria possivelmente como dar socorro, porque os próprios médicos teriam grande dificuldade de conseguir conter o sangue, mesmo se ela estivesse dentro de um pronto-socorro. Foi praticamente um corte fatal. Então, e ela morreu em decorrência justamente da drenagem. E aí, um termo técnico eu não vou utilizar, mas é praticamente uma drenagem do sangue da Vitória no corpo, gente. Então, assim, foi muito sangue derramado. E a polícia não consegue explicar se foi de fato dentro do carro, se foi no porta-mala, como o Michael conseguiu, então, limpar esse sangue todo de um dia para o outro. Como esse carro, ele conseguiu carregar, levar a Vitória para um outro local, sem que ninguém visse, como dentro da casa dele foram ouvidos gritos. Então, tudo isso é pontuado. E aí, Sofia,
o pai dela dá uma entrevista para a Terra, a gente não pode aqui mostrar, a Record tem os direitos da, da imagem, mas o que ele fala é que não tem cabimento à versão da polícia, que ele realmente acha estranho tudo isso que vem acontecendo, inclusive essas 500 versões, né, de, que são apresentadas. E aí eu vou te pedir para colocar a matéria da R7, porque o delegado ele chegou a ameaçar deixar o caso da Vitória se novas perícias fossem solicitadas. E aí ele fala, inclusive, que a decisão é não realizar a reconstituição do crime. E isso me espanta muito, Sofia, porque eu não sei para você, mas quando você viu um crime, um homicídio, com requinte de crueldade como esse, não haver a reconstituição, a gente faz a Constituição para geralmente quase todos os crimes em que há vítimas, né? E nesse caso é um crime extremamente brutal, precisa se haver, inclusive porque sugeriu-se, né, que há uma terceira faca, mais uma vez, os laudos eles conflitaram, o laudo pericial inicial conflita com esse laudo final, pelo menos as informações, tem muita coisa que não foi informada ainda, e o delegado ele se coloca nessa postura. Justamente, Michael ele foi inclusive transferido para um presídio porque a defesa do Michael alega que ele foi torturado para fazer a confissão, e assim o Michael de fato é um suspeito que vamos dizer que ele tem todas as características ali de ter realmente cometido um crime. Isso não quer dizer que ele tenha feito isso sozinho, isso não quer dizer também exatamente que ele tenha cometido o crime. Por quê? Porque o Michael ele foi apontado como principal suspeito no momento em que ele deu uma versão que foi conflituosa, que ele estaria em casa com a esposa depois disse que não, ele não estava em casa, dormi na casa dos meus pais, e nisso ele já foi colocado como suspeito. E agora a gente já sabe que o Michael era um stalker da Vitória, que era uma pessoa de fato que aparentemente ele tinha uma fixação, ele perseguia a Vitória, ele sabia o caminho que a Vitória fazia. Então o Michael é uma pessoa ali que foi colocada nessa linha de suspeito. No entanto, muitas dúvidas são postas ao entorno do que aconteceu e simplesmente ninguém consegue explicar de fato todos esses detalhes. E me incomoda muito essa postura do delegado de não fazer a reconstituição, de explicar tudo muito por cima, de falar o Michael é um psicopata, sem nenhum laudo médico que aponte a psicopatia, porque vale lembrar que ser psicopata você precisa apresentar um laudo médico, e por aí vai. Então, assim, a gente vai continuar acompanhando e a família da Vitória segue pedindo justiça. Inclusive, uma entrevista de ontem, né, recente, a família chegou a mostrar o quarto da Vitória com os ursinhos de pelúcia em cima da cama, que a Vitória tinha apenas 17 anos, gente. A gente precisa lembrar disso. É isso, Sofia. Cara, esse caso assim, é desesperador ver, sabe, a incapacidade da Polícia Civil de São Paulo com relação a isso, né? Porque a gente não um monte de inconsistências nas investigações que já tá chegando um ponto que daqui a pouco vai ter que fazer um infográfico para mostrar essas inconsistências de tantas que são. A forma deles de se comunicarem com a imprensa também, e daí solta informação de que, não, agora o pai é suspeito, não, agora ele não é mais, e assim, a ponto que você começa a se perguntar, ok, isso tudo é incompetência ou tem mais coisa por aí? Porque realmente é uma situação que tá chegando, nesse caso, que, assim, a gente já poderia ter parado de falar desse caso. Ok, resolvemos o caso, agora a família pode ter um mínimo aí de paz, e ter o luto, né? Porque as pessoas precisam ter um tempo pro luto, e a verdade é que qualquer pessoa que já tenha perdido alguém na sua família, você sabe que enquanto não resolve todas as pendências, você não tem esse tempo do luto. E as pendências já são muitas, mesmo quando você não está falando de um assassinato, sabe? Uma morte natural já é uma burocracia enorme. Eu nunca vi como é que é possível ser tão burocrático e tão caro morrer. Um caso como esses, que você tem um assassinato tão brutal, sabe? Essa família ela não vai ter paz, não vai ter o seu tempo de luto enquanto isso não for resolvido. Cara, não dá.
É muita incompetência se não for outra coisa. Enfim, desabafei um pouquinho aqui, Dai. Certíssimo, Sofia, perfeito. Ficamos por aqui. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que o plantão ainda não acabou. Já estamos voltando com mais notícias.